Muito bem, meus amigos, minhas amigas, voltamos aqui com a TV Atalaia Entrevista e nós iremos conversar após o delegado Alessandro Vieira, aqui, que participou do nosso programa, com o professor Sabetai Calderoni, que está aqui em Aracaju, está nos visitando. Ele é doutor em Ciências pela USP, cursos de pós-graduação e especialização na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e em Portugal. Bacharelado em Economia e em Direito, ambos pela USP, docente nas áreas de Economia e Meio Ambiente, em cursos de graduação e pós-graduação. É consultor da ONU, também do Banco Mundial e ainda um vastíssimo currículo. Professor, bom dia. Muito bom dia. O que devemos inicialmente a sua visita aqui? A minha visita se deve ao fato de que eu ofereço como consultor a oportunidade de debater ideias a respeito de cidades sustentáveis, que é o tema da minha militância profissional. E nesse sentido vim aqui a Aracaju, nesse momento, para não só debater essas questões, mas também participar da implantação de alguns projetos, notadamente na área de energia solar e também de resíduos sólidos. Muito bem, quando o senhor fala, e muita gente não sabe do que se trata, em cidades sustentáveis, eu gostaria que o senhor pudesse dar uma pincelada para o telespectador, para a telespectadora, do que se trata. Perfeitamente. Na verdade, a ideia de cidade sustentável, ao contrário do que muita gente pensa, não é um conjunto de implantações, de projetos sustentáveis, mas sim um conjunto de projetos integrados pela sustentabilidade. E a sustentabilidade, no sentido amplo, significa algo que tenha viabilidade econômica, social e ambiental simultaneamente de uma forma integrada. Então, nós trabalhamos com a área de resíduos sólidos, com a área de energia, com a área de projetos socioeconômicos, com a questão de segurança pública, ainda de parte, como foi agora comentado pelo que me antecedeu. Nós também atuamos com a questão da água, que é muito importante aqui no Nordeste, esgoto, enfim, os aspectos de saneamento, habitação, mobilidade urbana, são todos aqueles tópicos que dizem respeito à vida urbana. O senhor falou em água, principalmente aqui no Nordeste, que nós temos o Velho Chico, né, o nosso Rio São Francisco, e já há 10, 12 anos, quando o ex-presidente Lula deu início à transposição do Rio São Francisco, estudiosos diziam, e pelo menos a grosso modo a gente está vendo isso se concretizando, que o Rio São Francisco poderia morrer se fosse feita a transposição sem revitalização. O senhor tem estudos a esse respeito? Nós estamos realmente caminhando para isso? Na verdade, nossa preocupação é com a sustentabilidade hídrica. Certo. E ela, na verdade, não requer um aparato tão grande, nem obras tão gigantescas. O que a gente observa, especialmente aqui no estado de Sergipe, é um desperdício gigantesco. A gente sabe que... Desperdício da água. Desperdício da água. E muitos outros desperdícios, mas nos referindo especificamente no momento à questão da água, a gente sabe que 60% da água tratada aqui em Sergipe é perdida. Ela se perde porque existem vazamentos na rede e, pior ainda, a partir desses vazamentos existe a introdução de água de esgoto e ainda de água de chuva, água pluvial contaminada, e a água que sai limpa da concessionária, ela chega suja na torneira do munícipe. Ele tem coceira quando vai tomar banho. Ele sofre por causa disso, devido a os custos econômicos de se fazer o tratamento integral e usar só 40% da água. E existem soluções simples para esses problemas, que é o que a gente vem cuidando de implantar. Por exemplo, a questão... Quais são essas soluções simples e por que, então, os nossos governantes, ao longo de anos e de décadas, não colocaram em prática essas soluções? Bom, as soluções seriam, por exemplo, no caso da água, aproveitamento de água de chuva nas residências. Chove o suficiente na maioria das cidades, em função do tamanho dos telhados, para que a família possa se abastecer. Os poços, que andam às vezes com água salobra, poderiam, a partir de um processo de diluição, ter essa água tornada potável. E não haveria necessidade de usar tantos carros-pipa. Uma outra coisa importante é a troca desses encanamentos que estão furados. Existem hoje tecnologias que não nos obrigam a abrir todas as vias públicas, simplesmente podemos, a partir de um único ponto de entrada, introduzir
um aparato, os equipamentos que fazem com que nos canos já utilizados seja introduzido um novo encanamento. Então isso não tem um custo tão alto. Imagina uma casa que tem 10 metros de frente, a outra casa também com 10 metros de frente, são 5 metros de cano para cada residência. Sim. Então o custo é muito baixo. E que se paga, o que dá sustentabilidade a esse projeto é o fato de que ele se paga a partir da economia que você faz no tratamento, que você não vai ter que fazer desperdiçando 60%. Muito bem, mas professor, no caso específico do aproveitamento da água da chuva, aqui no Nordeste, principalmente nas regiões do sertão, isso torna-se praticamente impossível, né? Na verdade, porque quase que não chove. Quase que não chove, mas chove. Então, o fato interessante é o seguinte, com o uso de cisternas, isso é difundido inclusive aqui no estado de Sergipe. Aqui se fez muito. Com 120 metros quadrados, nós podemos, nesse município que chove normalmente, conseguir um abastecimento integral a partir do que chove. Onde chove menos, chove 700 milímetros por ano. Com 700 milímetros, você tem que ter um dobro de área ou de quintal para obter essa água, ou de telhado. Também, mesmo nesse lugar, por incrível que pareça, seria possível aproveitar. Além disso, pode ser feito o reaproveitamento, o reuso da água que se tem na residência. Por exemplo, a água do banho pode ser usada, de lavar roupa e louça e tal, pode ser reutilizada de várias formas. Muito bem, e todos nós sabemos que a energia é gerada pela água. E aí chegamos à energia solar. Ela pode resolver esse problema da escassez da água, além de também poder resolver os problemas de altas tarifas que nós observamos pelo país afora? Sem dúvida nenhuma, pode resolver de uma forma brilhante. Deus nos ofereceu o sol e particularmente aqui no Nordeste nós temos o melhor sol, talvez podemos dizer que um dos das melhores insolações de todo o mundo. Nós vemos países como a Alemanha, por exemplo, com uma insolação mínima comparada com a nossa. O melhor sol da Alemanha é pior que o nosso pior sol. Que o nosso pior frio. Sol. Então, na verdade, nós estamos numa condição excelente de insolação. Os projetos de energia solar hoje, isso é interessante que todos saibam, eles têm um tamanho grau de viabilidade que é possível, a partir de um financiamento, você pagar a prestação do financiamento com a economia que você faz na conta de luz. Por exemplo... Como assim? Por exemplo, se for... Isso aí... Isso é muito interessante. Interessante isso aí. Se for de R$ 1.200 a conta de luz, sim, a prestação do empréstimo vai ser de R$ 900, ainda vai sobrar 300. Então você tem que pagar todo mês os 1.200 da conta de luz. Entendendo. Explicando direito. Se eu tenho uma conta de energia que custa R$ 1.200 mês. Pronto. Aí eu abro mão dessa energia. Não, você continua com a energia a partir do sol. Sim, do seu projeto de energia solar. Sim, do sol. Eu deixo de pagar a distribuidora e passo a pagar o banco que me emprestou o dinheiro para fazer o projeto. Para colocar lá a plaqueta lá em cima do telhado para captar a energia solar. Perfeitamente. E pago menos do que os 1.200. Certo. Então não sai dinheiro do meu bolso. No primeiro momento o banco me dá o dinheiro todo. O Banco Nordeste do Brasil. Não gastei nada. No segundo momento, eu tenho um ano inteiro de carência. Certo. São 12 meses que eu economizo toda a minha conta de luz. Depois, quando eu começo a pagar a prestação, no segundo ano, a prestação tem um valor inferior ao da minha conta de luz. Custa caro a implantação do sistema solar? Em uma residência, por exemplo? Então, custa depende para quem. Se for financiado, não vai sair nada do bolso da pessoa. Sim, claro. Mas o valor do investimento é mais ou menos 60 vezes a conta de luz. 60 vezes a conta de luz. Então, se eu tenho 1.200, seria mais ou menos R$70 mil. Isso mesmo. R$70 mil, eu teria a implantação da energia lá. Sim, com o dinheiro que não precisa sair do seu bolso. Vou fazer uma pergunta agora de ignorante mesmo. E se passar 90 dias sem sol, chovendo, como é que faz? Muito boa pergunta essa, porque a instalação ela sofre oscilações. Isso. Exatamente. Os projetos são todos dimensionados segundo uma média de insolação que foi calculada pela NASA. Sim. Foi visto ao longo de 22 anos qual é a insolação média que ocorre ao longo do ano. Então, num mês que chove, ou que tem mais sol, nesse mês que temos maior insolação, nós armazenamos um crédito junto à distribuidora de energia. Esse crédito é utilizado no mês em que nós temos menor insolação. Certo. Então, essas oscilações são cobertas uma pela outra. O projeto é feito pela média. E o crédito que eu tenho adicional pelo fato de ter havido mais sol nesse mês, cobre o mês que tem menor insolação. Trata-se de uma reserva. Uma reserva de um mês que cobre do outro, mas o projeto é feito para que ao longo do ano fique zerada a conta. Muito bem. Se eu tenho vários imóveis, eu posso colocar uma energia solar em um imóvel e daí abater dos outros? Ótima pergunta. Pode sim, perfeitamente. A legislação brasileira, que terminou de ser editada no mês de março de 2016, já prevê essa hipótese.
eu posso colocar no telhado da minha casa um suficiente número de placas solares que vão atender a minha casa, o meu escritório, uma outra casa da minha filha, do meu primo, se eu quiser. Eu posso fazer projetos coligados e usar um dos telhados ou mais de um. Aí não tem perigo do vizinho fazer um gato? Não dá, é difícil fazer gato. Isso é muito difícil. O gato solar está difícil. Porque da energia elétrica se faz gato aí, faz até leão, quanto mais gato. Gato solar está mais difícil. Aí da energia solar não existe gato. Roubar o sol está mais difícil. Olha, eu vou chamar aqui as ofertas do Lojão Faz Solto para os nossos amigos telespectadores e as nossas queridas amigas também. Acompanhe. Estamos no Lojão Faz Solto. Vamos conhecer as ofertas da semana. Bacalhau site, R$ 29,67. Peixe corvina posta a granel, R$ 15,49 o quilo. Peixe cavalinha, R$ 5,99 o quilo. Para o seu churrasco, linguiça toscana Saudale, R$ 7,99 o quilo. É por isso que eu recomendo, na hora das suas compras, o melhor local, Lojão Faz Solto, Aracaju, Estância e Lagarto. Muito bem, voltamos aqui com o professor Sabetai Calderoni. A gente tem que dobrar a língua. É o que aqui? Hebraico, egípcio, o que é? Pois é, Sabetai vem do hebraico esse nome, mas meu pai é grego, minha mãe é lituana, uma mistura, uma salada. O senhor parece aqueles homens assim, dos filmes, aquele, a gente assiste daquela época, os hebraicos, né? Aquelas bacias de ouro do lado aqui. Assim, pois é. Não, é só brilho da energia solar mesmo. Certo, energia solar mesmo, muito bem. O professor Sabetai é autor de mais de 2 dezenas de publicações, inclusive do livro Os Bilhões Perdidos pelo Lixo. Nós perdemos mesmo dinheiro? Perdemos bilhões, não é milhões, é bilhão com B mesmo. Sim. O mundo todo já pratica a reciclagem do lixo. No Brasil, inclusive participei no Senado, na Câmara dos Deputados, das discussões acerca da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E o que a gente observava é que esses lixões têm que ser totalmente erradicados. No estado de Sergipe, nós temos muitos lixões ainda. E esses lixões, muita gente no estado ainda pensa que tem que ser substituídos apenas por aterros sanitários. Não é? É um erro gravíssimo. Inclusive a Política Nacional de Resíduos... Nós aqui ainda temos lixões a céu aberto. A céu aberto. Isso é proibido, isso é um crime ambiental. Foi prorrogado o prazo para que fossem extintos esses lixões, embora não se permita que eles sejam feitos novos, né? E o que está acontecendo é que muita gente pensa que devemos fazer aterros sanitários para substituir o lixo. Não, o que a gente deve fazer é a reciclagem, a implantação de centrais de reciclagem, que é a grande solução, porque não existe batalha realmente lixo. O que existe é um olhar equivocado sobre matérias-primas preciosas. É muito valor, todas as matérias-primas que são usadas no processo industrial, todas elas vão parar no lixo. Então nós estamos jogando fora matérias-primas importantes. Papel, plástico, vidro, lata de alumínio, lata de aço, Tetra Pak, mesmo óleo de cozinha, até o material orgânico, o nosso resto de comida que pode virar adubo, tudo isso está sendo desperdiçado. E o pessoal quer pegar uma riqueza desse tamanho, pagar muito caro para transportar até longa distância e ainda pagar para alguém aceitar para que seja enterrado isso. Como é que funcionaria as centrais de reciclagem que o senhor defende? A central de reciclagem, por exemplo, ela aproveita todos os materiais, Sim. Transforma a parte orgânica, que é 2/3 dos resíduos domiciliares, em adubo. Isso é aproveitado pelas prefeituras, para parques e jardins. Quando se defende essas centrais, poderia ser aproveitado por vários municípios, uma espécie de um consórcio? Poderia ser por vários municípios, pode ser por um, pode ser por subconjunto deles, de qualquer forma pode ser feito. É bom que tenha uma certa escala, é bom, por exemplo, juntar o equivalente a 50 mil habitantes para fazer uma central, pelo menos, mas é importante que não haja esse excesso de gasto com o transporte do lixo. E as centrais de reciclagem aproveitam o material orgânico como adubo, que é 2/3 do total, metade desse material orgânico é água. Então nós estamos transportando água para longe para virar chorume e material contaminante. Não há necessidade, ela escorre através de um plano inclinado onde é colocado esse material. A gente pode aproveitar o plástico, por exemplo, que é cerca de 15% do total. O plástico, ele é uma grande riqueza, pode ser usado para você fazer saco de lixo, que a prefeitura usa todos os dias, salas de aula, postos de saúde, a própria prefeitura, os prédios. Pode ser usado para fazer caixa d'água, cisternas, um grande número de utensílios. Tudo pode ser aproveitado com agregação de valor. É uma enorme riqueza
que está sendo desperdiçado. É um custo muito baixo de implantação de centrais. Nós temos um grande problema, principalmente nas grandes cidades, que é a questão das favelas. Nós teríamos solução para isso? Sim, a questão das favelas envolve soluções sustentáveis, de grande simplicidade também. Como assim? Dois dos maiores problemas para se resolver a questão habitacional residem no custo dos terrenos e no custo da infraestrutura. Se eu tiver um terreno distante da infraestrutura, eu vou ter um grande custo de transporte para as pessoas, vou ter que implantar a infraestrutura do lado de lá longe, fica muito caro. Se eu tiver no lugar onde tem infraestrutura, os terrenos vão ser mais caros. Então, o ideal é implantar no próprio local onde já estão existindo as favelas, e lá eu promovo a verticalização das edificações, com edificações, digamos, 12 andares, e não é proibido o pobre ter elevador. Sim. Hoje os elevadores são muito mais baratos, não tem aquela caixa, toda aquela casa de força. Então é tudo muito mais simples, eu posso aproveitar áreas das favelas, abrir grandes avenidas, iluminar tudo aquilo, criar melhores condições de segurança e com a parte que eu consigo, digamos assim, aproveitar de terrenos, porque ao verticalizar sobra uma área. Lógico. Eu coloco a mesma... Essa área serve não apenas para você fazer vias de transporte, até ajardinadas, iluminadas, mas também para a implantação de serviços públicos, escolas, postos de saúde. Professor, Isso foi feito em São Paulo, esse projeto não é uma novidade no mundo. Certo. Já estamos com o nosso tempo quase que esgotado. E o senhor teria também solução? Nós temos um problema sério no Brasil, se multiplica muito acidente com motos. É verdade. O senhor tem solução para isso também? Existem soluções para essa questão. Aliás, o problema é gravíssimo. Os hospitais estão abarrotados de acidentes. O senhor trabalha em fábrica de moto, não? Não, mas justamente não poderia trabalhar, porque se eu implantar esse projeto eu vou à falência. Como é que seria? Na verdade, a ideia é que, para evitar esses acidentes tão numerosos, com tantas perdas humanas e tantas perdas patrimoniais, o que se poderia fazer é simplesmente evitar que essas motos transitassem pelas vias principais. Elas não poderiam transitar pelas vias preferenciais. Poderiam sim transitar pelas vias laterais, de mão única, e assim mesmo segregadas por algumas peças de concreto de uma certa altura, que tivesse espaço suficiente para passar duas motos, uma poder ultrapassar a outra com uma certa folga, mas não se misturassem aos automóveis. Digamos, 1/3 para as motos, 2/3 para automóveis do espaço. Então nós não temos motos circulando mais em via preferencial, que é um enorme alívio. É verdade. E se elas estão em uma via de sentido único, não vai haver jamais uma colisão frontal de moto com ninguém. E se elas estão segregadas aos automóveis, nunca vai haver colisão de moto com automóvel. Então nós estamos criando uma condição muito simples, com uma simples canetada do governante, sem prejuízo para ninguém e sem evitar que elas tenham problemas de ser banidas de circulação. Muito bem. Professor Sabetai Calderoni, foi uma satisfação muito grande entrevistá-lo aqui. Feliz estada entre nós e em outra ocasião que o senhor retornar até Aracaju, nós poderemos agendar uma outra entrevista, ok? Muito obrigado, foi um prazer. Satisfação muito grande e tenha um bom dia. Obrigado. Muito bem, com a entrevista então com o professor Sabetai Calderoni e no bloco anterior com o delegado Alessandro Vieira, estamos concluindo o nosso programa de hoje, o TV Atalaia Entrevista. Fiquem agora com o Telejornal Paraná.